Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui um pouquinho agora sobre as taxas de administração e taxa de performance de fundos. Muitas vezes você já deve ter ouvido falar que quando você vai colocar o teu dinheiro, quando você quer investir em fundos de investimento, existe essa taxa de administração. O que é essa taxa de administração? É justamente o custo que você vai pagar, assim como todos os cotistas, as pessoas que vão investir naquele fundo, que o gestor daquele fundo vai cobrar sobre todo o serviço que ele vai prestar, sobre toda aquela estratégia que ele vai montar, as pessoas que trabalham nesse fundo, ele como gestor, né? O que ele vai cobrar daquelas pessoas para poder administrar, para poder fazer a estratégia daquele fundo, tá? Então, sempre quando você for lá investir num fundo de investimento, por exemplo, de renda fixa, né? Você chega lá no banco, você chega na corretora, você olha lá, taxa de administração, 0,40% ao ano. Ou seja, é 0,40% ao ano que o gestor vai cobrar daquele montante de dinheiro que estiver dentro lá daquele fundo, tá? Então, essas taxas de administração, elas variam, tá bom? Só que uma dica, pessoal, quando você for investir em fundo de investimento, não precisa ficar com medo da taxa de administração. É só você saber que quanto menos arriscado é aquele fundo de investimento, você tem que ter uma taxa de administração menor. Quanto mais arriscado ou quanto maior for o trabalho que o gestor vai ter para administrar aquele fundo, vai ser uma taxa de administração maior, tá? Então, quando você for investir em fundos de investimento, busque, mesmo esses fundos de investimento mais baratos, taxas a partir de 0,3% a no máximo 1% ao ano, tá? Quando você for investir em um tipo de estratégia de um fundo que seja um pouco mais arrojado, que dê um pouco mais de trabalho para o gestor, são ali os fundos multimercados, fundos de ação, fundo de debêntures incentivados, enfim. Você vai precisar buscar a taxa de administração entre 1,5% a 3% ao ano, 2,5% ao ano. Essas taxas são bem justas, são taxas bem praticáveis hoje no mercado financeiro, tá? Por que eu estou falando mais ou menos nessas taxas? Porque muitas vezes no teu banco que você tem teu dinheiro aplicado lá em um fundo de investimento, por exemplo, existem taxas muito abusivas. Às vezes um fundo de investimento de renda fixa, que você vai procurar uma taxa justa entre 0,3% a 1% ao ano, lá no teu banco muitas vezes pode estar 2%, 2,5% ao ano em uma estratégia muito simples. Então por isso que você tem que tomar bastante cuidado quanto de taxa de administração que aquele fundo está cobrando dos cotistas, dos investidores, tá bom? Essa é a taxa de administração. Pessoal, não vejam taxa de administração com preconceito. Imagine que quem está cobrando aquela taxa de administração do fundo é uma pessoa que está montando uma estratégia para te fazer ganhar mais dinheiro, tá? Então você precisa pagar essa taxa de administração, é o justo. Porém, procure uma taxa de administração justa, é isso que importa. Mas não deixe de investir em fundos de investimento só por causa da taxa de administração. Afinal, para você ganhar um pouco mais de dinheiro do que você é acostumado, você precisa pagar alguém para formular essa estratégia, beleza? Procure taxas de administrações justas, é isso que importa, tá bom? E o que é a taxa de performance? A taxa de performance é uma taxa a mais que aquele gestor vai cobrar caso ele consiga extrapolar ou caso ele consiga um dinheiro muito interessante na estratégia daquele fundo naquele mês, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo. Digamos que aquele gestor do fundo, ele coloca como um objetivo, aquele fundo multimercado dele, por exemplo, ele coloca como um objetivo ali, olha, eu vou dar uma média de rentabilidade para os meus clientes até 120% do que rendeu o CDI, por exemplo. Só que, se passar de 120%, se eu entregar mais do que 120% do CDI, que é o objetivo que eu organizei ali, que eu prometi para os cotistas, o que ultrapassar isso, eu vou cobrar uma taxa de performance, ou seja,
Se eu coloquei ali um benchmark, que a gente costuma falar, uma linha ali d'água de 120% do CDI, e naquele mês eu consegui fazer o fundo render 180, então desse montante que passou, o gestor vai cobrar uma taxa de performance acima da média que ele colocou ali naquele fundo de investimento. Então essa taxa de performance é uma taxa a mais do que a própria taxa de administração. É como se fosse um bônus por um desempenho acima da média, beleza? O gestor vai cobrar naquele mês um percentual ali, geralmente 20%, 25% de taxa de performance do que rendeu a mais do que ele estava imaginando, beleza? É basicamente isso que você precisa saber sobre taxas de administração de fundos e a taxa de performance, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro e vamos para os próximos vídeos. Tchau, tchau, até mais.